para a primeira jornada da segunda volta do Nacional de Futebol 1987-88. Jogam Belenenses e Futebol Clube do Porto. Início da partida neste preciso instante. A equipa do Belenenses a equipar de branco, meia azul, a alinhar com Jorge Martins na baliza. Depois com o número 2, Carlos Ribeiro. Número 3, José António. Número 4, Sobrinho. Número 5, Zé Mário. Número 6, Baidec. Número 7, Joanic. Número 8, Teixeira. Número 9, Chico Faria. Número 10, Dudu. E número 11, Mladenov. Quanto à equipa do Futebol Clube do Porto, a alinhar com o seu equipamento habitual de azul e branco, na baliza Mlemarzik. Depois da defesa com o número 2, João Pinto. Número 3, Inácio. Número 4, Geraldão. Número 5, Celso. Mais adiante com o número 6, Semedo. Número 7, Jaime Magalhães. Número 8, Rui Barros. Número 9, Gomes. Número 10, Sousa. E com o número 11, André. Dirige a partida o árbitro alentejano, Sr. Veiga Trigo. Momentos iniciais do encontro. Futebol Clube do Porto, líder da competição, invicto, portanto, sem derrotas. O Belenenses, o sexto classificado. André a jogar à frente dos dois centrais. Geraldão. Joanic. Mladenov, internacional búlgaro ao serviço do Belenenses. João Pinto. Chico Faria. André. Teixeira. Entrar bem. Celso. João Pinto. André. Semedo. João Pinto, defesa lateral direito do Futebol Clube do Porto. 27 anos. André. 30 anos, internacional ao serviço do Porto. Inácio. Rui Barros. José Mário. Teixeira. Baidec. Melhor, Dudu. Chico Faria. Ex-Rio. Zé Mário. Teixeira. Chico Faria. Zé Mário a acompanhar bem o ataque. Bom certo. Começa a criar maior perigo nesta fase inicial da partida. Caminhamos para o quarto minuto de jogo. 0-0 no placar. Celso. Fernando Gomes e Baidec. A falta de Baidec carga pelas costas. Futebol Clube do Porto com dois pontas de lança. Rui Barros e Fernando Gomes. Bom tiro. Escaldinha a assinalar. Fora de jogo, Fernando Gomes. Clube Porto a jogar com os quatro defesas, são eles João Pinto à direita e Inácio à esquerda. Depois no centro do Ronaldo, os centrais, os dois internacionais brasileiros, Celso e Geraldão. À frente destes está André, na posição de trinco.
Depois tem o meio campo com Jaime Magalhães pela direita. Lá para o lado esquerdo entre Sousa e ao meio está Semedo. Pontas de lança, Rui Barros e Fernando Gomes. Portanto, o foco o Porto a alinhar com 4-4-2 em relação ao jogo da semana passada, uma alteração. Retirou um dos defesas centrais, Lima Pereira, que foi para o banco e fez entrar um homem mais adiantado. É ele, Semedo, homem de meio campo. Portanto, aliviou um pouco a formação sobre o ponto de vista defensivo. Rui Barros. O Futebol Clube Os Belenenses a alinhar com 3 centrais. São eles José António, Sobrinho e Baidec. Portanto, algum reforço defensivo. Homens mais adiantados serão Chico Faria e o internacional búlgaro Mladenov. No banco estão Mapuati e Chiquinho, pontas de lança de raiz. João Pinto. Jaime Magalhães. Melhor Teixeira que o Rui Barros. Sobrinho. Dodô. Ex-Vasco da Gama. Mal. Jaime Magalhães. Sousa. José António, capitão da equipa. José Mário. André. Sousa. Bem feito, procurou o espaço vazio. Inácio. Joanico. Pelo corredor central. Já está tapado o caminho para a baliza. Semedo. Jaime Magalhães. José António. Zé Mário. Bom jogador Zé Mário. Brasileiro. Jorge Martins, guarda-redes do Belenenses. Falta de Inácio sobre Mladenov. O cabeceamento foi de um dos centrais, Sobrinho. Jaime Magalhães, João Pinto. André. Inácio. Assenta o Belenenses mais o seu futebol sobre o meio campo, saindo no contra-ataque. Jorge Martins. José António, 30 anos, capitão da equipa. Teixeira. José António. Adiantados jogadores do Belenenses, Mladenov e Chico Faria. Na circunstância, Mladenov mais avançado a receber o esférico. Mal toque, mal. Aproveita André. Joanico. José António. Sobrinho. Muito tempo, Sobrinho, para pontear o jogo. Baidec. Futebol Clube do Porto a meio campo a fechar todos os caminhos de progressão para a equipa adversária. Mau passe. Beneficia o Porto, lançamento. Semedo. Joanico, ex-Rio Ave. Fernando Gomes. Inácio Gomes. Não tem espaço, entregou atrás. É Celso. Gomes, fora de jogo, está Sousa.
Sobrinho. É Galo. José António. Sobrinho. André. Jaime Magalhães. 10 minutos de jogo, 0-0 no marcador. Semedo. Futebol Clube Porto a bater a bola entre os seus jogadores. Magalhães. André. A falta de Teixeira. Bem assinalada pelo árbitro. Pode-se dizer que, fase inicial do encontro, o Belenenses tentou assumir o comando ofensivo da partida. Agora, o jogo mais disputado a meio campo. Fora de jogo, assinalado a Sousa. É Sousa. Inácio. Bem no apoio do ataque. Galo a dar-lhe luta e Joanico. Bem feito. Sousa. Não tem ninguém no apoio. Bem vista a mutação de flanco. João Pinto. Jaime Magalhães. João Pinto. Jaime Magalhães. A falta de Jaime Magalhães no terreno. Jorge Martins, guarda-redes da equipa do Belenenses, nasceu em Alhos Vedros. Primeiro clube foi o Barreirense, clube anterior o Vitória de Setúbal. É Inácio. Sousa a combinar bem o flanco esquerdo da equipa do Futebol Clube do Porto. Aliás, os dois laterais da equipa azul e branca a subirem no terreno em apoio do ataque. João Pinto marca Mladenov mais de perto. André é o primeiro jogador a sair ao encontro dos jogadores do Belenenses, aqui a fazer falta. André, que faz este ano, em dezembro, 31 anos. A ser assistido José Mário, jogador brasileiro que veio para o Belenenses esta época, proveniente do Guarani. José Mário, um defesa ofensivo. Bom jogador. Cabeceamento a surgir de trás. Bem executado livre. A bola por cima da barra, cabeceou o Sobrinho. Inácio. Sousa. Semedo. Mal Semedo. Agora a querer fazer tudo sozinho, não largando atempadamente a bola.
Futebol Clube do Porto sobre o meio-campo adversário a dificultar a ação, transporte de jogo, defesa, meio-campo, ataque. Mladenov, Inácio. Semedo. Fernando Gomes. André. Semedo. Jaime Magalhães. São exímios os jogadores do Porto a baterem a bola entre si. Procura do espaço vazio, Inácio. Fernando Gomes. Baidé carregou pelas costas o seu adversário. A falta, Veiga Trigo em cima do lance a assinalar. A entrada da área, Gomes, Rui Barros, Jaime Magalhães e também Geraldão. Inácio. Galo. Para a corrida de Chico Faria, entre os dois defesas do Porto. Lado contrário está na meia esquerda, já no corredor central, Mladenov. Situação de 2-1, levou a melhor a defesa azul e branca. Sousa. Semedo. Jaime Magalhães, Rui Barros, Sousa, Gomes está na ponta. Magalhães está pelo meio. Ganha um canto o Futebol Clube do Porto. Dezoito minutos da primeira parte, 0-0. Sousa. Zé António bem a sair ao primeiro posto, a cortar. E novo canto. A bola chutada de longe por Semedo a tabelar num homem do Belenenses. Sousa, 30 anos. 21 internacionalizações. Pontapé de baliza. Teixeira. José Mário. Sobrinho e Rui Barros. Bem feito por Sobrinho, desviando a bola da zona frontal da sua baliza. Teixeira para o apoio. André. Sousa a entrar. O Porto a reclamar, grande penalidade, carga de Galo, Veiga Trigo a deixar passar. Quanto a nós, Galo a fazer falta. E agora falta sobre André. Primeiro caso do jogo aos 19 minutos e meio.
Celso para bater o livre, especialista na cobrança de faltas a esta distância da baliza. Jorge Martins teve espaço para poder recuperar o esférico que não agarrou à primeira. Sousa tenta penetrar. Em luta com Joani, considera Veiga Trigo que há falta ofensiva do médio azul e branco. E um jogador do Porto a queixar-se, magoado, é ele, Celso. A ser assistido, o árbitro a pedir a maca. Celso, 32 anos, no dia 28 deste mês, brasileiro. ...21 minutos de jogo. 0-0 no Restelo. Empatados o Belenenses e o Futebol Clube do Porto. Lima Pereira está a aquecer. Aí o temos na imagem. Entretanto, o Tomislav Ivic fala com o capitão da equipa, Fernando Gomes, e dá-lhe instruções, o técnico, ao serviço dos campeões europeus intercontinentais. Celso está recuperado. E remata de longe. Bom, fica-nos a ideia que Celso terá perturbado a ação do jogador do Belenenses. Celso que não está completamente bem. Ele cocheia um tanto. E vai mesmo ser substituído. Tomislav Ivic não arrisca. Lima Pereira vai entrar para o seu lugar. É Sousa. Bem jogado por Teixeira. Chico Faria. Mladenov para diante. Tentando desmarcar-se. Jaime Magalhães. A insistência da Mladenov. Zé Mário. José António. Mladenov. Bom trabalho. Bom executante. Bom tecnicista. André. Inácio. A entrada de Baidec sobre Fernando Gomes. Baidec que faz a cobertura ao capitão do Futebol Clube do Porto. José António. O líbero do Belenenses. Uma vez mais, José António. Bom jogador de cabeça. Semedo. Jaime Magalhães. Mal agora Jaime Magalhães para o peito do adversário. José Mário. Mladenov pelo corredor central. Um pouco mais atrás, Chico Faria. Sozinho o Galo na ponta contrária. Bem jogado por André. João Pinto. Lima Pereira. Mlinarczyk, guarda-redes polaco ao serviço do Futebol Clube do Porto. Inácio.
Galo, Semedo, Sousa, Jaime Magalhães, André, João Pinto e depois Chico Faria a não conseguir controlar dentro das 4 linhas. José Mário. Baidec a jogar à frente dos 2 centrais. Dudu a meio campo. Teixeira. Rui Barros. Vigésimo sexto minuto da partida, 0-0. Empatados o Futebol Clube do Porto e o Belenenses no estádio do Restelo em Lisboa. Este é Baidec. Jorge Martins. Sobrinho. José António. Sousa a tentar perturbar a ação dos contrários, muito lentos. Sobrinho. José Mário. Mladenov. Chico Faria pela ponta. Teixeira adiantando-se. Mladenov para o meio. Muito tapado. Dudu. Jogador que veio do Vasco da Gama, brasileiro. Mas é José Mário, ex-Guarani, quem vai bater o livre. Curto. Dudu. Só José António e Jorge Martins no meio campo do Belenenses. E a falta de Inácio, o respectivo livre. Dudu. Mladenov. E a falta de Geraldão. É Dudu quem vai bater. Semedo no corte. Dudu. Mladenov, tem espaço. André. Bem visto por Veiga Trigo. O último homem a tocar na bola foi José Mário. André. Joanico, bom trabalho sobre Sousa. Mladenov. Dudu. Para a corrida de Mladenov. João Pinto atento. Tentativa da criação de um espaço vazio nesta tabelinha. João Pinto atento, marcando à zona o seu adversário a surgir no momento exato. Este é Mlinarczyk, guarda-redes polaco ao serviço da equipa do Porto, 35 anos de idade. Internacional pelo seu país. José Mário. Sobrinho. 2 homens do Porto a fazerem pressing dentro da área adversária. Bem trabalhada a bola por Sobrinho. José Mário, contra-ataque a funcionar. Chico Faria. Geraldão. Inácio no apoio.
Dudu. Geraldão. Fernando Gomes. Pés em riste de Baidek. O árbitro a considerar jogo perigoso. Geraldão. Internacional brasileiro. Gomes. Sousa. E de muito perigo este tiro. Excelente a jogada, o cabeceamento, o picância de Gomes a solicitar a entrada do seu companheiro, a rematar prontamente. Podem ver na repetição. Sem preparação, Sousa a chutar ao poste mais distante. João Pinto. Sobrinho. Jorge Martins e Vitor Canto. 32 minutos desta primeira parte, 0-0 no placar. Partida competitiva. Belenenses mais ofensivo. Mais, digamos, perigoso em quantidade sobre a área azul e branca. O Futebol Clube do Porto a criar há pouco uma situação de muito perigo. E um lance sobre os 19 minutos dentro da área da equipa da casa, que nos pareceu com falta sobre Sousa quando este tentava a penetração, isolado para a baliza de Jorge Martins. Muita competitividade sobre o meio-campo. Inácio. Rui Barros. Geraldão. José António. Marcação em cima dos defesas, quer de um lado, quer do outro. Rui Barros e Gomes não tiveram ainda a oportunidade de fazer a sua jogada habitual de tabelinha e penetração na área adversária. Sousa. Bem, José António. E a falta respectiva contra o Futebol Clube do Porto, falta de Rui Barros. 23 anos de idade, a coqueluche desta equipa campeã da Europa de futebol. Sobrinho. Procurando os flancos, bem. Mladenov. De facto, um belo jogador. O internacional búlgaro ao serviço do Belenenses. Tem 30 anos. João Pinto.
Lima Pereira. Jaime Magalhães. Boa abertura. Bem, Teixeira. Melhor que João Pinto. Chico Faria. Bola dividida. Muita competitividade. Sobrinho. Chico Faria. Bem feito. Dudu. De pronto para Mladenov. Muito sozinho. Melhor Geraldão. Apoio de Semedo. João Pinto. Bem cortado por Baidec. Teixeira. Dudu. Mladenov. Chico Faria para diante. E também Teixeira em velocidade. Mladenov. Atento Mlinarzik. Dificuldades de penetração dos homens do ataque, quer de um lado, quer de outro. Mladenov a tentar o pontapé de longe. Mlinarzik atento. Geraldão. Inácio. Fernando Gomes. Carregado por Baidec. Atento Veiga Trim. Afastado da linha da bola por um dos 3 defesas centrais da equipa de Belém. Cinco jogadores do Futebol Clube Porto dentro da área do Belenenses. Sousa para cobrar o livre. Dudu e Galo fazem a barreira. Salto, Jorge Martins bem a sair, não permitindo a entrada vitoriosa de Rui Barros. André. É Sousa. Também ele especialista em tiros de longe, na marcação de livres. À figura de Jorge Martins. Mau trabalho de Galo. Gomes. Inácio pode atirar. José António, livro. Muito bem, José António. A emendar uma desconcentração do seu setor defensivo sobre o lado direito. Roubando autenticamente o golo a Inácio. A penetrar o defesa lateral esquerdo na área contrária. Sousa. Joanico. Inácio. Belenenses a sair. Jorge Martins. José Mário. Semedo. Em velocidade, evitando bem a falta. Tabelinha, Rui Barros. Jorge Martins. Jorge Martins, muito bem, a sair aos pés do seu adversário, a dar o corpo à bola, arrojado o guarda-redes do Belenenses a evitar o pior. Estamos a ver de novo o lance.
Semedo. Rui Barros em velocidade, na sua rapidez. Só que Jorge Martins, atento, salvou. Joanico. Quatro minutos para jogar nesta primeira parte, 0-0 no marcador. Agora, neste período, uma maior insistência ofensiva por banda da equipa do Futebol Clube do Porto, a obrigar Jorge Martins a duas intervenções e a José António a salvar in extremis. Jaime Magalhães, André, João Pinto e José Mário. Sobra para Teixeira, Sobrinho, Chico Faria e Lima Pereira. José Mário melhor que André. Benefício para o Futebol Clube de Porto, lançamento lateral. André, senhor à frente da defesa do Futebol Clube do Porto, principalmente na fase inicial da partida, quando o Belenenses mais atacou, ou contra-atacou. Gomes, Baidec bem a deixar a bola seguir para as mãos de Jorge Martins. Mladenov, carregado por Geraldão. Mladenov a ver o cartão amarelo por ter discutido com o seu Veiga Trigo. Mladenov discutiu. Veiga Trigo mostrou-lhe o cartão amarelo. Dodô, Mladenov, cobrindo bem a bola, abrindo melhor. Zé Mário, captando, cortando. Jaime Magalhães no apoio à defesa lateral direito. André, passa o jogo do Porto todo por ele, ali naquela zona do terreno. João Pinto, Zé Mário na cobertura. Carga de Jaime Magalhães. Minuto e meio para terminar a primeira parte. 0-0 no marcador. Pode-se dizer que o resultado, a igualdade, assenta bem. Fase inicial com o Belenenses mais ofensivo, a chutar mais à baliza da Mlinarzic. O Futebol Clube do Porto, a partir dos 25, 30 minutos, a aparecer mais sobre a área contrária, a obrigar Jorge Martins a duas intervenções importantes, a evitar o pior para a sua baliza e algumas situações de perigo que a defesa da casa conseguiu anular. De resto, uma partida competitiva sobre o meio-campo. Um Futebol Clube do Porto a utilizar o seu futebol apoiado, batendo a bola entre os seus jogadores no que é exímio. O Belenenses bastante ativo, agressivo sobre o ponto de vista ofensivo, tentando sair de trás para diante, criar espaços vazios, utilizando a arma do contra-ataque, com Mladenov e Chico Faria, os homens mais adiantados, mas também a usar a rapidez de Teixeira a sair de trás para diante e a aparecer, a formar um trio ofensivo. De qualquer das formas, nem sempre resultou bem e Mladenov viu-se muitas vezes completamente só no meio dos centrais da equipa azul e branca. Perigo, e agora a vez do Mlinarzic salvar sobre a linha.
Chico Faria chutou autenticamente ao boneco. Bola dividida, muita virilidade. Um jogo extremamente competitivo. João Pinto. Teixeira. João Pinto. Fora de jogo, Rui Barros. Árbitro Veiga Trigo a proceder já a descontos. Inácio. E termo da primeira parte, 0-0 no marcador. Igualdade que se aceita perfeitamente ao fim destes 45 minutos pelo futebol praticado por ambas as equipas. Jogo muito competitivo. Alguns lances de perigo, quer num lado, quer no outro. Guarda-redes a fazerem intervenções a salvar algumas situações, não muitas, mas as suficientes para que as balizas não fossem tocadas. Casos de Jorge Martins e de Molinar Zic. As defensivas superiorizaram-se em largo período às jogadas ofensivas. Cortaram os espaços e os caminhos para a área. Um Futebol Clube do Porto mais ofensivo do que há 8 dias. Um Belenenses a utilizar mais a arma do contra-ataque, tentando explorar espaços e o adiantamento dos azuis e brancos. Só que o Futebol Clube do Porto, muito bem sobre o meio-campo, tem batido a bola entre os seus jogadores, fazendo o seu futebol apoiado. Qualquer das maneiras não conseguiu, até ao momento, criar, digamos, uma tabelinha entre Fernando Gomes e Rui Barros, tabelinha que normalmente cria grande perigo para as balizas contrárias. Seu telespectador, vamos voltar de novo em direto aqui do Estádio do Restelo em Lisboa, no reinício da partida. Até já. Senhor telespectador, voltamos a estar em direto do Estádio do Restelo em Lisboa, onde dentro de alguns segundos irá ter reinício o encontro entre o Belenenses e o Futebol Clube do Porto, a contar para a 20ª jornada do Nacional de Futebol da Primeira Divisão, época 87-88, primeira jornada da segunda volta. 0-0 ao fim dos primeiros 45 minutos, um bom espetáculo, só lhe faltam os golos para lhe dar maior colorido. Partida competitiva, muito disputada, não há substituições para já, excetuando aquela que o Futebol Clube do Porto foi obrigado a efetuar por lesão de Celso ainda no decorrer dos primeiros 45 minutos. A entrada então de Lima Pereira. Primeiros lances do segundo tempo. A falta de Semedo sobre Dudu. Geraldão. Semedo. José António completamente só. Gomes a aparecer agora. Lima Pereira. André. Jaime Magalhães. Jaime Magalhães. Zé Mário. Chico Faria. Cobertura de Semedo. Lima Pereira. Lima Pereira, 20 internacionalizações, 35 anos. Geraldão, internacional brasileiro. Fernando Gomes, o capitão da equipa azul e branca. Joanico. Teixeira. Baidec. Joanico. Boa antecipação de Geraldão. Desmarcação já de Rui Barros para diante. Um pouco o pontapé para o ar. Chico Faria no ressalto melhor. A obstrução de André.
André, no Futebol Clube do Porto, à frente da linha de defesa, o primeiro jogador azul e branco a sair ao encontro do adversário que conduz a bola. É o trinco da equipa, um excelente jogador, muito experiente. Geraldão, chute de longe, Melinarzinho, pode ser o golo. Desconcentração total na zona defensiva do Futebol Clube do Porto. Bola de guarda-redes a ser jogada pelos defesas. Depois, bola dos defesas com o guarda-redes a intervir. A grande confusão e a equipa do Belenenses a desperdiçar uma excelente oportunidade de inaugurar o marcador. Como podem rever no lance. O canto. Sousa a varrer a sua área. A insistência do Belenenses. E Veiga Trigo a assinalar o pontapé de baliza. Jogada de ombro. Que Veiga Trigo não considerou. André. Galo. Jorge Martins. Semedo. Jaime Magalhães. Rui Barros. Semedo a desmarcar-se. Mal. Para a faixa central, quando a bola foi para a meia-direita. De salientar e de notar que os médios-aula da equipa do Futebol Clube Porto estão a jogar muito para dentro do terreno, quer Sousa, quer Jaime Magalhães, muito próximos de Semedo, o homem que joga à frente de André. Quatro minutos e meio na segunda parte, 0-0. Lima Pereira. André. Metendo bem a bola por fora do adversário. João Pinto. Jaime Magalhães. Tabelinha. João Pinto. O apoio do ataque. Mal para os pés do adversário. Não tem espaço. Teve que dar atrás. Dudu. Muito lento. Dudu joga quase a passo nesta equipa do Belenenses. Dudu. Baidec. José Mário. Melhor Magalhães. André a adiantar-se agora em situação ofensiva. A falta de José Mário. É Sousa quem se prepara para bater. Não, João Pinto. Rui Barros. Tocado pelas costas. Sobrinho. É Sousa quem se apresta agora para cobrar o livre. 3, 5 jogadores do Futebol Clube Porto dentro da área. Geraldão está lá também. Bom corte. Atento à defesa. André. João Pinto. Jaime Magalhães. Lá Teixeira também. Rui Barros, tiro, João Martins. Situação de perigo agora junto à baliza do Belenenses, com Jorge Martins bem atento.
a interpor-se e a segurar o lance. Magalhães, André, Inácio, está solto. Joanico, na linha da bola. Lançamento para os donos da casa. Paulo Monteiro faz exercícios de aquecimento, portanto, vislumbra-se uma substituição na equipa de Belém. Marcação muito apertada dos defesas aos avançados. Dudu para cobrar o livre. Belenenses praticamente todo dentro da área do Futebol Clube do Porto. E Veiga Trigo cortou assinalando falta dentro da área do Futebol Clube do Porto. Falta contra o Belenenses. José António. Galo. Joanico. Teixeira a adiantar-se, mal feito por Joanico. Mal feito, Teixeira, muito adiantado em relação à forma como Joanico passou. Jaime Magalhães, Geraldão, Jaime Magalhães. Pode abrir, preferiu meter pelo miolo. Tabelinha com Rui Barros. Não passa. Mladenov. Jaime Magalhães, Joanico. Dudu, muito lento, Dudu, tudo a passo, embora bom executante. Galo, tentativa de mutação de velocidade. E lá está André no corte. Sempre o primeiro homem do Futebol Clube Porto a sair ao encontro do adversário que conduz o esférico. Joanico, Fernando Gomes em situação recuada tática. Sousa, partida muito competitiva. José António. Sobrinho, José Mário. Descongestionando. Um misto de zona homem a homem na cobertura do Futebol Clube do Porto. É a vez do Belenenses bater a bola entre os seus jogadores, mas não progredindo, estando, antes pelo contrário, regredindo no terreno. Teixeira. André já está no caminho. Geraldão apareceu, segundo homem. Jaime Magalhães, Sousa. Rui Barros e Sobrinho. Melhor colocado Sobrinho. Bom corte. E primeira substituição na equipa do Belenenses. Vai sair Joanico e vai entrar para o seu lugar Paulo Monteiro. Opta o Belenenses por um homem mais ofensivo para o seu meio campo. Portanto, não só refresca esse setor do terreno, como opta por um jogador mais atacante. Joanico, um jogador mais de cobertura, mais em força. Paulo Monteiro, um jogador mais para carrilar jogo para a área adversária. Mladenov. 3-1, muito difícil Mladenov conseguir progredir e penetrar. Sobrinho. José António. Sobrinho. Baidec. Inácio. Paulo Monteiro, 24 anos de idade. E a falta de Semedo, deixando o Veiga Trigo jogar. Há falta aqui de Semedo, deixou o árbitro passar em claro, mal.
Jaime Magalhães. Rui Barros. Sobrinho. André. João Pinto. Com José Mário. Rui Barros para o apoio. Bem jogado por Rui Barros. José Mário atento. E o lance a processar-se junto ao fiscal de linha. A falta cometida pela defesa do Futebol Clube do Porto. José Mário para cobrar. 29 anos. André. Semedo. João Pinto. Defesas do Porto continuam a avançar muito no terreno. Fernando Gomes e Baidec. Paulo Monteiro. Chico Faria. Mladenov. Jaime Magalhães. José Mário. E a falta de Rui Barros. Carga pelas costas. 14 minutos da segunda parte. 0-0 no placar. José Mário a adiantar-se do terreno. Bem, entrar no zonas centrais, Inácio. Semedo. Sousa. Jaime Magalhães. Semedo. Inácio no apoio nas costas. Gomes. Semedo. Magalhães. Teixeira. Magalhães, Teixeira, mais em força, levando bem a bola. Muito tempo, não soltou ainda. Agora sim, Mladenov. Dois homens. André, o primeiro, a sair ao seu caminho. E a falta. Muito marcado o búlgaro ao serviço do Belenenses. O Belenenses também a não encontrar soluções para a criação de espaços, dada a marcação que é feita ao seu jogador mais cotado, o búlgaro, Mladenov. E é Dudu quem vai bater. Sousa. Não há ninguém do Porto para diante. José António à vontade. Sai agora Rui Barros ao seu encontro. José António tinha tempo de sobra e espaço suficiente e ia criando uma situação difícil. Bem, Mladenov, Dudu, corta geral da área. André. João Pinto. Bola mal metida. Teixeira. Boa exibição do número 8 do Belenenses. Paulo Monteiro. Teixeira. Muito bem fisicamente Teixeira. Galo e Sousa. A falta de Sousa. E cartão amarelo a Sousa. Porque discutiu a decisão do árbitro. Portanto, aqui o Sr. Veiga Tigo a ter uniformidade de critério. De facto, os jogadores não podem discutir. Há pouco foi Mladenov na primeira parte, viu o amarelo e agora foi a vez de Sousa. Até porque Sousa nem sequer tinha razão. Sousa cometer a falta. João Pinto. Teixeira. 24 anos, natural de Luanda, jogou no Vitória de Setúbal. Sobrinho. Melhor Sousa que Galo. Inácio. Semedo. Rui Barros. Tapado por Sobrinho.
Pode-se dizer que Baidec cobre Fernando Gomes, Sobrinho cobre Rui Barros. José António é o líbero da equipa. E Teixeira vai às sobras. Aí está Teixeira, Sobrinho. Magalhães. Diria que o Belenenses joga com 2 defesas centrais de marcação, um líbero e um trinco. Sousa. É um livre perigoso contra o Belenenses. Sousa é um especialista na cobrança deste tipo de faltas. À entrada da área, descaído sobre este lado. Pé direito dele irá funcionar, embora o seu pé esquerdo seja melhor. Mas vamos ver o tiro, muito por cima da barra. (19 minutos desta segunda parte, 0-0 no marcador. Jorge Martins. Geraldão e Chico Faria. Melhor Geraldão, está de frente para a bola. Gomes. Não tem ninguém para dar continuidade. José António à vontade. Dudu. Sobrinho. Sousa. E a emenda de Sobrinho vai. Sobrinho parece não estar nas melhores condições. Sobrinho, 27 anos de idade, nasceu em Setúbal, seu ex-clube foi o Vitória de Setúbal. Vigésimo minuto deste segundo tempo, 0-0 no marcador. Diga-se que nesta segunda parte uma oportunidade para cada um dos lados. Para o Belenenses logo no reinício da partida. Um pouco mais tarde também foi a vez do Futebol Clube do Porto criar uma situação de muito perigo para a baliza de Jorge Martins. A cotar-se esta tarde com 3 ou 4 intervenções, a cotar-se com uma boa exibição. Futebol Clube do Porto que lidera o campeonato invicto. Também tem o ataque mais realizador. Apontou 49 golos, sofreu 10, enquanto que o Belenenses está na 6ª posição, marcou 26 golos e sofreu 24. É uma das defesas mais batidas. Qualquer das formas, o Belenenses a jogar muito bem, sobre o ponto de vista tático, esta tarde aqui no Restelo. É Galo quem se adianta. Lima Pereira levou tempo demais a bola. Rui Barros. Sobrinho atrás dele. Magalhães. João Pinto a entrar. José Mário. Um dos bons jogadores do Belenenses. Ex-Guarani. Boa abertura esta. Foi da Malada 9, claro. A falta de André. O árbitro diz que não é nada. Manda prosseguir. Está mais próximos Veiga Trigo. Magalhães. João Pinto. Fernando Gomes. Paulo Monteiro.
Galo sem espaço. Jaime Magalhães. João Pinto. Muito tempo com a bola, sem soltar. Fernando Gomes. Carga de Baidec sobre o capitão do Porto. Carga pelas costas. Uma vez mais a partida interrompida, agora com 23 minutos nesta segunda parte, 0-0 no marcador. Pode-se dizer que o encontro decresceu de velocidade, de ritmo. Joga-se pior do que na primeira parte. A primeira parte foi mais emotiva, mais espetacular. Embora a competitividade continue a existir, é evidente, mas o futebol praticado já não é tão fluente. Muitas faltas. O Futebol Clube do Porto, quanto a nós, a arriscar pouco, a abrir pouco o seu futebol ofensivo, a tentar segurar o jogo mais sobre o meio-campo e a deixar que o Belenenses se situe mais sobre o seu meio-terreno. Jorge Martins, José Mário, Lima Pereira, João Pinto, Fernando Gomes para diante, com Baidec. Falta de Fernando Gomes. Lima Pereira, João Pinto, Jaime Magalhães, André, Rui Barros com Sobrinho, o canto para o Porto. Enfim, a ação de marcação por banda do Belenenses a surtir efeito sobre as pedras basilares da equipa do Futebol Clube Porto. Todavia, parece-nos que os azuis e brancos poderiam tentar imprimir um ritmo mais vivo ao encontro. Bom, Jorge Martins, mas parece-nos a ficar extremamente magoado, a bater com a cabeça no poste. Jorge Martins parece-nos seriamente magoado. Vamos rever o lance, o canto. Jorge Martins a antecipar-se aos jogadores do Porto. O remate depois a subir de trás, João Pinto. E Jorge Martins, quando tinha Rui Barros à larga, a antecipar-se e a ser magoado do lance. Parece já recuperado, está a ser assistido pelo médico do clube, Dr. Camacho Vieira. Não tão grave como nos pareceu à primeira vista, felizmente. Falta de Jaime Magalhães, árbitro a assinalar, empurrou o seu adversário, desviou da bola. Baidec.
somos sempre, mas daqui de um Boa Vista. Para a taça, o gajo nos chora, também a final. André. E ele nervoso do caralho. Geraldão. Bem, José António. Cortando a bola de Inácio. Galo. Contra-ataque do Porto, Sousa. Não soltou a bola a tempo. É Jaime Magalhães. Inácio, agora espaço vazio. Lima Pereira, André. Rui Barros. Fernando Gomes. Sobrinho. José Mário. Bom jogador. Falta de Magalhães. (29 minutos da segunda parte). A partida continua sem golos. André. Uma vez mais, José Mário carregado. Meia hora na segunda parte. 0-0 no placar. Futebol Clube do Porto lidera o campeonato ao fim da primeira volta com 7 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Benfica. Sousa. 2-2, está ali. Considera Veiga Trigo que houve falta ali dos homens do Porto. Livre em direto. Braço no ar do árbitro. Tentativa de Gomes jogar com Rui Barros. Fora de jogo, Rui Barros. Bem assinalado. Baidek. Chico Faria. Mladenov por um lado, levou muito tempo para soltar a bola. Chico Faria. Paulo Monteiro. Está toda fechada a área do Porto. E em luta com o Inácio. O jogador do Belenenses. A cair magoado. Bola dividida. O livre. Dudu, para executar o castigo. José Mário já estava muito tapado, muito apertado por Jaime Magalhães, que correu bem ao espaço vazio.
Jaime Magalhães. Mal, Jaime Magalhães. Francamente mal. A 12 minutos do termo da partida, parece-nos que ambas as formações estão a acusar um tanto ou quanto desgaste físico, principalmente da primeira parte. Mal jogado também por André, pessimamente. Embora o vento esteja aqui também a influenciar um pouco, é Chico Faria, tem Mladenov, simulação, Mladenov pode atirar, está só, pode fazer o gol. Lima Pereira a salvar Mladenov, pouca convicção no chute para a rede, julgou ter atrás de si Chico Faria. Foi mais um passe do que o remate. Paulo Monteiro, Geraldão. Aí está a repetição do lance, o telespectador. Chico Faria na condução. Tem Mladenov do lado contrário. Situação de 2-3, contra-ataque. Batido da defesa do Porto. É Mladenov, só tem Mlinarzic. Faz o passo para o centro. Está lá Lima Pereira. Chico Faria chega a atrasar. José Mário. André. Rui Barros tem Gomes para diante. Numa situação de 1-3. Porto a adiantar-se. Magalhães. Sousa. Paulo Monteiro. Semedo. E é falta de Paulo Monteiro às pernas do homem. Às pernas do futebolista do Futebol Clube Porto. Cartão amarelo. Dez minutos para jogar no Estádio do Restelo em Lisboa, 0-0 no marcador. Numa partida muito disputada, com vários lances de perigo. Os golos não surgiram. O Futebol Clube do Porto, nos 19 jogos efetuados na primeira volta, venceu 15, empatou 4. O Belenenses venceu 9, empatou 4 e perdeu 6. Em casa, o Belenenses venceu 7 vezes, empatou 2 e perdeu 1, marcou 19 golos e sofreu 8. O Porto fora venceu 5 vezes, empatou 4, marcou 21 golos e sofreu 8. João Pinto. É falta de Baidec, ex-Grêmio Porto Alegre. Saltou sobre as costas do ponta de lança do Futebol Clube Porto, o capitão Fernando Gomes. Livre extremamente perigoso contra a equipa do Belenenses. Sousa a colocar a bola, barreira 9 metros e 15. Livre muito perigoso quando estão decorridos 38 minutos desta segunda parte.
Chico Faria carregou o seu adversário nas costas. O árbitro assinalou. Galo. Jorge Martins. Paulo Monteiro. Falta de Inácio a impedir a progressão do seu adversário. Dodô. João Pinto. Magalhães, Rui Barros, o Sousa, Dodô, Magalhães, João Pinto, André, José António, Chico Faria, Paulo Monteiro. Deu para Fernando Gomes. Sousa não consegue o controle. Baidec varre autenticamente a zona de perigo. Quatro minutos para jogar no Restelo. 0-0. André. Falta de Sobrinho na disputa de bola com Rui Barros. Sousa. Lima Pereira. Perigo ali. A bola no poste. Mas o Sr. Veiga Trigo já havia apitado a assinalar irregularidade. Estamos a rever o lance. Galo. Lima Pereira contra nós fez falta sobre Galo, afastando. Depois Galo vai ali. O Gomes de pontapé de bicicleta a meter a bola ao poste e depois Sobrinho a afastar. Veiga Trigo a considerar que houve falta de Fernando Gomes. Semedo. Isso, Sobrinho a despejar. Chico Faria não consegue captar dentro das quatro linhas. Um minuto e meio para jogar no estádio do Restelo. 0-0 no placar.
Uma partida bem disputada por ambos os conjuntos. Muito competitiva, muito viril. Mais fluente, mais espetacular no decorrer dos primeiros 45 minutos. Mais faltosa no decorrer deste segundo tempo. De qualquer das formas, com os jogadores muito determinados e muito empenhados. Taticamente, houve, quer de um lado, quer do outro, muita disciplina. Algumas falhas de concentração na zona defensiva, quer de um lado, quer do outro, com os correspondentes lances de perigo. De qualquer das formas, a nível individual, quer o Belenenses, com José Tónio Olibro, Baidec a marcar, Fernando Gomes, Sobrinho, Rui Barros e Teixeira como trinco, constituíram uma forte muralha para a penetração dos homens do Futebol Clube do Porto, que querem Sousa, querem Jaime Magalhães, não conseguiram ter futebolistas que conseguissem romper, penetrar nas linhas recuadas da sua formação. Quanto ao Belenenses, também sentiu dificuldades perante o esquema armado pelo Futebol Clube Porto, com os dois centrais. Primeiro Celso e Geraldão, depois por lesão de Celso, substituído por Lima Pereira, com André à frente. André que se pode dizer que, principalmente na fase inicial da partida, e ele conduz agora a bola, foi o esteio da equipa. Conseguiu praticamente anular todos os lances ofensivos da formação belenenses. Igualdade que se ajusta ao desenrolar do desafio. Pese embora nos pareça que, de facto, lhe falte golos, isto é, igualdade sim, mas com golos quer para um lado, quer para o outro. Belenenses a fazer a última substituição, numa altura em que o Futebol Clube Porto parece sediar mais a sua grande área. Uma jogada tática de facto, tentar ganhar tempo. O empate, naturalmente, para o Belenenses e para os seus objetivos é bom, perante o líder do campeonato. Chiquinho irá entrar, não chega a entrar. O Veiga Trigo, árbitro da partida, dá por terminada. 0-0 no placar. Futebol Clube do Porto vê diminuída a desvantagem de 7 para 6 pontos sobre o Benfica, que ontem ganhara no Estádio da Luz por 4-0 frente ao Covilhã. Conseguiu um empate fora no Restelo, na sua segunda deslocação consecutiva a Lisboa. Naturalmente, continua à vontade a liderar o campeonato 1987-1988. Enfim, no Estádio do Restelo, houve espetáculo, houve futebol competitivo. Foi pena que não tivessem acontecido os golos. Muito boa tarde.